Olá, estamos aqui hoje para mais um Café com o Presidente. Comigo, Adriano Conrado Rodrigues, eu sou terapeuta ocupacional e estou como vice-presidente do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da Terceira Região, o Conselho de São Paulo, em nome do nosso presidente José Renato de Oliveira Leite. E hoje aqui com Miriam Marcos, nossa colega, terapeuta ocupacional precursora na profissão. Bom dia. Bom dia, obrigada. Eu acho a ideia ótima. 100 anos de terapia ocupacional no mundo e nós já somos formados há 50 anos e o Crefito fez uma homenagem muito linda para nós há pouco tempo atrás. Quando eu soube que existe terapia ocupacional, eu logo me encantei, porque eu procurava alguma coisa que tinha a ver com educação, mas também com saúde e também com família. Então, isso eu encontrei e continuo vendo que é isso que a TO oferece. Isso em 1967. 64 64. Começou, né, o curso, nosso curso. Naquela época, a gente fazia o vestibular, só tinha 7 vagas, só existia o curso da USP. Eram 7 vagas para físio e 7 vagas para TO. As 7 vagas foram preenchidas, mas aí a gente ainda passava por uma bateria de testes psicológicos, porque se sabia... Além da prova, você tinha os testes tinha que passar primeiro, você tinha que passar primeiro no vestibular. Mas depois, isso não queria dizer que você já vai poder fazer o curso. Tinha que fazer uma prova bastante extensa na área psicológica, porque a gente trabalha com pessoas com dificuldades, com deficiências, famílias muitas vezes arrasadas ou não sabendo o que fazer. E a gente mexe com isso também. Então, nós passamos pela doutora Matilde Neder, que era depois também a psicóloga que dava o curso na área de psicologia. E aí a gente estava, aqueles que passaram, e quase todos passaram. Ela selecionava as pessoas com perfil para ingressarem numa profissão que trabalhava com pessoas vulneráveis, né? Então naquela época já tinha esse olhar. Isso. E aí então a gente começava o curso. Nós tínhamos uma série de matérias na área médica, na área clínica, mas também já desde o começo psicologia, trabalhos manuais específicos onde nós aprendíamos o trabalho manual em si, tear, marcenaria, muita coisa, mas para que tipo de paciente dar este trabalho manual. Então, nós tínhamos professores que sabiam nos ensinar uma série de materiais com os quais a gente ia usar. Doutora Miriam, essa matriz curricular, ela vinha referenciada de fora, então, como a doutora Pessia falou, ou ela já era colocada aqui, caracterizada para o contexto do Brasil? Então, foi uma coisa interessante, porque no nosso ano, a Organização Mundial da Saúde mandou uma professora que nos acompanhou e que reviu o currículo. Já existia o curso, já existiam terapeutas ocupacionais, mas o grupo anterior a nosso e nosso estávamos lutando para conseguir um nível universitário do nosso curso, porque nós estávamos dentro da USP, a nossa profissão é especificamente importante, porque a gente vê o paciente holisticamente. E então, essa doutora Elizabeth Eagles veio pela Organização Mundial da Saúde, reviu toda a programação, provavelmente nós não soubemos, mas ela inseriu mais coisas, e quando nós nos formamos em 67, foi a primeira turma que já recebeu o título universitário. E uma vez que não tinham formados ainda no Brasil, e muito menos docentes da área da terapia, das áreas da terapia ocupacional,
Como era composta essa grade de professores, esse planejamento todo? Alunos que tinham feito o curso anteriormente ao nosso, que existia terapia ocupacional. Esse pessoal, alguns deles se tornaram professores, outros trabalhavam na área já, e quando nós fazíamos os estágios, porque a nossa profissão é teoria e prática, quando nós fazíamos estágio, éramos encaminhados para lugares onde já tinha gente formada antes de nós. Formaram aonde? Sempre na USP, Sempre que era o único lugar que aqui existia. Você vem de qual turma, então? Da turma de 67. Teve uma turma anterior, então? Teve várias turmas anteriores, algumas, não muitas, mas teve. E esse pessoal, os que trabalhavam na área, nos recebiam como estagiários. E era gente que estava já trabalhando. Aí a gente aprendia mais na prática, que é muito importante. E quando nós depois nos formamos e começamos a trabalhar nas áreas diversas, nós recebíamos estagiários da faculdade, porque quem estava dando aula sabia da gente que tinha acabado de se formar ou já estávamos trabalhando na área há algum tempo. E esses estágios são muito importantes. Só para eu me localizar, então, a questão dos 50 anos da primeira turma da USP. Eu posso considerar isso como a turma de vocês, mesmo com algumas pessoas já formadas anteriormente? Esse pessoal que estava já formado e que já estava trabalhando, eles não eram vistos com nível universitário, mas eles tinham feito o curso na USP. Eles tinham feito o vestibular da USP, ou seja, era uma coisa assim, não muito bem resolvida, mas que ajudou a compor aquele momento de formatar vocês como profissão, vindo de uma instituição de ensino superior, sem dúvida, conhecida. Isso. Ok. Agora, quando eu estava no último ano, essa doutora Elizabeth, que tinha vindo do Canadá, pela Organização da Saúde, ela conversou comigo me oferecendo, quer dizer, sugerindo de eu ir fazer um curso e trabalhar fora do Brasil temporariamente, porque eu já falava inglês e ela achava que eu poderia aproveitar trabalho fora do Brasil temporariamente para aprender mais. Aí eu tive a chance de ir para Texas, para o Texas Institute for Rehab and Research, em Houston, Texas, ligado à Universidade Baylor. Primeiro, eu fui aceita como TO, primeira coisa. Segundo, me respeitavam porque depende muito da pessoa que está exercendo a profissão. E como que foi chegar lá e enxergar a sua profissão já estabelecida no contexto da saúde e você se sentir com esse reconhecimento? Como que foi isso para você? Muito bom, muito bom. E hoje em dia, em qualquer lugar para onde você vai, existe TO. Aliás, existem países onde o médico que vê o paciente, seja lá de que diagnóstico se ele recomenda fisioterapia, ele vai recomendar terapia ocupacional. É uma coisa que trabalhamos juntos, porque nenhum caso que precisa de físio não precisa de TO. Quando eu estava aqui já trabalhando, me incomodava muito que pouquíssimas pessoas vinham através do médico. O médico recomendava físio, recomendava fono, se era o caso, mas não falava de TO. Eu fui verificar os currículos da Faculdade de Medicina de vários lugares no Brasil. Isso na década de 70? Não, no currículo que os médicos aprendiam, os futuros médicos, existia o tema reabilitação, e nessas aulas, que já eram muito poucas, entrava muito fisioterapia, muita fono, e não existia TO. Nem existia no currículo. Como que o estudante, futuro médico, ia mandar um paciente fazer terapia ocupacional se ele nem aprendeu? Isso é uma coisa
muito preocupante, porque é uma lástima. Porque a medicina ela já tinha o seu papel reconhecido, já estava no imaginário da população, e a TO, apesar de não depender de encaminhamentos, nós somos, né, porta de entrada, você ter isso no âmbito do conhecimento dos outros colegas, para que possam nutrir-nos, né, inclusive de encaminhamentos, isso é positivo. Então, voltando à tua pergunta inicial, quando eu cheguei nos Estados Unidos, já tinha um departamento inteiro de terapia ocupacional. Tomou e susto, todos né? Não, que susto nada, foi uma delícia. E todos os pacientes que estavam naquela clínica eram mandados pelos médicos e encaminhados automaticamente para a terapia ocupacional. E nós, da terapia ocupacional, também aprendemos na faculdade e depois em lugares que nós estagiamos e depois trabalhamos, fazer órteses e próteses, porque tem pacientes que precisam de órteses, precisam de próteses, e é a TO que explica eventualmente para o técnico que está fazendo, ou nós mesmos fazemos, ou nós explicamos qual é o paciente, o que precisa, e com isso nós também fazemos com que mais uma coisa existe. Explorando um pouquinho mais essa questão da participação dos médicos como categoria importante dentro de uma equipe, como que se dava a contrarreferência naquela época? Eu trabalhei primeiro no SESC, então lá eu fiquei muitos anos e lá os médicos encaminhavam, porque era um centro de reabilitação. A gente trabalha muito em centros de reabilitação e no centro de reabilitação, tanto médicos quanto outros profissionais sabem o que a TO pode oferecer, então encaminham. Além disso também, vários psicólogos encaminhavam crianças que tinham problema de lateralidade, tinham vários tipos de problemas que uma TO resolvia ou tentava resolver. E aí a gente já começou a perceber que não é suficiente trabalhar só com o paciente. A família faz parte. E se você trabalha um pouco a família, seja lá em que faixa etária você está trabalhando, a família entende o que está sendo feito com o seu paciente e colabora. Por causa disso, mais tarde, eu fui fazer um curso para orientação de casal e família, para poder mexer com a família também. Nos últimos anos, eu trabalhei em geriatria, gerontologia, e aí eu percebia que a maioria dos idosos estavam em casa, tinham um cuidador, não faziam muita coisa, mas de alguma forma eu era chamada. Só que a família não dava muita bola. Aí eu comecei a ver os interesses que essa pessoa teve e, na verdade, ainda tem, só que não se acha mais capaz de fazer. E aí a gente começa a trabalhar essa área. Você começou a enxergar os ciclos de vida, então, a Sim, partir do trabalho com a família. É, sem dúvida. Você teve um primeiro insight em relação aos idosos. E daí, à medida em que o paciente começa a fazer coisas, a realizar coisas bonitas, por exemplo, de repente a família diz: "Oh, ganhei um presente no Natal". Então, se eu pegava um paciente no segundo semestre, eu dizia: "Ó, lembra que fim do ano é Natal. Me faz uma lista, me conta quem são as pessoas da tua família". E aí eu botava os nomes, se a pessoa conseguia lembrar. E se não lembrava, dizia: "Mas eu tenho mais uma sobrinha". "Ah, ótimo, vamos botar lá, sobrinha". E aí, o que essa tua sobrinha gosta? O que o teu filho gosta? E assim, você ia fazendo reviver tudo que essa pessoa tinha vivido. Ao mesmo tempo, a pessoa mesmo escolhia que materiais, que cores, e você vai trabalhando uma série de questões que já estão meio adormecidas. E isso vai dar como resultado final objetos bonitos. Na terapia ocupacional, uma vez que nós trabalhamos em equipe também com fisioterapeutas, os terapeutas ocupacionais trabalham não só o problema em si, como o que sobrou.
Então, se eu tenho um paciente hemiplégico, eu sei que a fisioterapeuta vai trabalhar muito aquele lado afetado, mas o outro lado fica adormecido. E o paciente só está focado naquele problema. E aí o terapeuta ocupacional diz, ei, mas você tem um outro lado, vamos trabalhar com esse. Ah, mas eu não sei fazer nada com a minha mão esquerda, eu não sei fazer nada com a minha mão direita. Eu falei, tudo bem, por isso que eu estou aqui. Vamos trabalhar com esse lado. E a gente vai ensinando a pessoa a trabalhar com o lado bom. E isso faz com que o próprio paciente comece a se reavaliar e reencaminhar para coisas boas, positivas. Muito bonito, doutora Miriam, a gente vê da onde veio esse trabalho com geriatria e geronto. E aí nós temos agora recentemente uma especialidade de geriatria e gerontologia estabelecida pelo COFITO para nos colocarmos como especialistas na área, formalmente. Te deixa feliz isso? Muito. Você consegue fazer esse paralelo? É incrível. Eu atendia pacientes numa clínica. E um dia, a secretária, quando eu cheguei, disse, olha, tem uma senhora que mora aqui nessa rua, que passou aqui e viu que tem terapia ocupacional. Entrou e pediu, deixou o nome dela e o telefone, ela precisa falar com você. Eu falei, ótimo, tá bom, liguei. A senhora me diz assim, o meu marido, que estava com 78 anos, faltava um pouco para 80, ele teve um AVC e está paralítico de um lado, isso já fazem 2 anos, e desde então ele fica deitado. E ele está deitado há tanto tempo que a orelha dele dobrou. Eu falei, como assim? Ah, ele fica deitado sempre do mesmo lado, porque quando eu trago a comida, ele já está na posição para comer, ou para eu dar comida para ele. A orelha dele dobrou. Eu falei, olha, isto é um desafio ótimo. Aí eu fui lá e vi que, de verdade, o homem estava deitado. Aí eu comecei a conversar com ele. O que o senhor fazia, tal? Ele disse, eu trabalhava num escritório, mas o que eu gostava mesmo é fazer marcenaria. E eu tenho aqui atrás da casa uma marcenaria montada, mas agora eu não posso fazer nada. Falei, vamos fazer o seguinte, vamos levantar. Primeira coisa, vamos levantar. O senhor, quando tem que ir no banheiro, levanta. Então, vamos levantar. Devagarzinho, mas não tão devagar. Ele aceitou sentar, levantar, caminhar com bengala, que ele não gostava da bengala, porque bengala é para gente velha e ele não era velho. Eu falei, então deixa a bengala aí, mas por enquanto usa, e quando não precisar, não usa, mas deixa ela aí, não vai fazer mal. Este homem começou a fazer projetos de marcenaria com o lado não afetado e fez um monte de coisas, inclusive coisas pequenas, para enfeitar a árvore de Natal que ele sempre montava. Então, e aí as filhas que já eram casadas, fora de casa, começaram a procurar em São Paulo inteiro materiais que ele poderia fazer. E o homem reviveu, e a família reviveu. E foi o primeiro Natal onde ele estava vestido de barba feita, porque ele não fazia barba, porque o lado afetado era o lado que ele faria barba. Eu ensinei ele a fazer barba do jeito que dá para fazer, e era isso. Atividades da vida diária é uma área que nos Estados Unidos eu aprendi muito, porque tinha um apartamento com cozinha, banheiro, dormitório, e eu trabalhei muito ali. Então, quando eu voltei, eu pude fazer atividades da vida diária, acabei aprendendo até a dar nó em gravata, com uma mão só. Eu trabalhei no SESC na área de amputados, então tinha muitos que tinham que aprender do jeito que dava. E aprenderam, e saíam dignos. E se eles vinham com barba por fazer, eu dizia, ixi, brigou com a Gillette hoje? Só isso.
Na próxima vez eles vinham arrumadinhos. Isso faz bem para o paciente. Então, eu entendo que terapia ocupacional é uma profissão que dignifica o próprio paciente e mostra para a família que a pessoa é ainda uma pessoa viva. Nesse sentido, a nossa prática ela fala por si e a gente pode pensar nisso enquanto instrumento de valorização da própria profissão. Da profissão, da pessoa, Muito sem bom, dúvida. Muito bom. Durante a sua fala, nós tivemos lá a Físio e a TO começando juntas, então, cada um com 7 vagas, né? Naquela época, Como que a doutora vê a questão do número de profissionais hoje em relação aos fisioterapeutas? Só aqui no nosso estado, na nossa regional, nós temos pouco mais de 60 mil fisioterapeutas e pouco mais de 4 mil terapeutas ocupacionais. É uma diferença muito grande de uma profissão para outra. Em que momento você acha que a terapia ocupacional deixou de crescer, como a fisioterapia cresceu e passou hoje até a sofrer em relação ao número de profissionais para a cobertura até dos programas públicos que nós temos vigentes? E nós não damos conta de suprir, a necessidade de profissional. Já fisioterapeutas tem muitos. O que você enxerga criticamente que diferenciou esse movimento de... Olha, eu não posso te responder diretamente, Eu posso mas considerar eu isso sei... a estagnação da profissão? Não, eu não acho que é estagnação. Primeiro porque hoje tem várias faculdades de terapia ocupacional. Então isso mostra que se entende que terapia ocupacional é importante. O terapeuta ocupacional dentro da faculdade ainda deveria ter também uma matéria mais forte na área de psicologia, na área de você é capaz, Gestão. abra o caminho. Gestão? Também. E, por outro lado, é necessário também ter isso para a formação dos médicos. Porque se os médicos souberem, os psicólogos souberem o que tudo a terapia ocupacional oferece, eles vão encaminhar. Passa a ser uma pressão positiva, então, para o Lógico. crescimento da profissão. Eu acho que sim. Enquanto isso, a gente vai procurando espaço, criando espaço, e cada vez que você consegue abrir uma nova porta, você está ajudando os que vêm atrás de você a encontrar já espaço lá dentro. Entendi. Espaço e reconhecimento, então, por consequência. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida. Muito bom. Espero que vocês tenham gostado. Foi uma honra essa conversa. Ficaremos aqui por horas também. Te dar um abraço na doutora. Obrigado pela presença. Obrigada pela chance. E pela história, né? Eu acho que entender de onde viemos ajuda a gente a caminhar melhor, né? Claro. Ou errando menos. Também. Né? A experiência é tudo. Também. Obrigado. Obrigada a vocês.